A lenda da mula sem cabeça. Era uma vez em uma pequena cidade no interior do Brasil, uma lenda que assombrava as noites escuras da região. Aterrorizando as pessoas, a lenda falava de uma criatura assombrosa que percorria os campos e as estradas em busca de suas vítimas. Diziam que era uma mula sem cabeça, com fogo saindo do pescoço decepado, que avançava implacavelmente em direção a quem cruzasse seu caminho. Nas noites mais escuras, os moradores da cidade evitavam sair de casa, com medo de encontrar a mula sem cabeça. Diziam que ela atacava aqueles que se aventuravam pelo campo sozinhos ou que estavam em busca de vingança por algum mal feito. Os relatos da criatura eram assustadores, com muitos descrevendo sua aparência horripilante e seus ataques implacáveis. No entanto, apesar do medo e da tensão que a lenda causava, muitos ainda se aventuravam pelo campo durante a noite, desafiando a maldição da mula sem cabeça. Alguns afirmavam ter visto a criatura com seus próprios olhos, descrevendo sua aparência assustadora e seus passos pesados e arrastados. A lenda da criatura misteriosa que assombra a região começou há muitos anos, quando um fazendeiro rico da região teve um caso com uma escrava. Quando a escrava engravidou, o fazendeiro a abandonou e ela acabou morrendo no parto. A criança que nasceu dessa relação proibida foi deixada para trás, sem pai e sem mãe, e cresceu sozinha no campo, com a ajuda de outras pessoas da região. No entanto, a vida do menino não foi fácil. Ele sofria com o desprezo da sociedade e com a falta de amor e carinho de uma família. E quando atingiu a idade adulta, a raiva e a dor tomaram conta de seu coração. Ele se tornou uma pessoa amarga e ressentida, alimentando um ódio profundo pelo fazendeiro que o havia abandonado. Dizem que a criatura nasceu da raiva e da dor da mãe, que amaldiçoou o filho que havia sido deixado para trás. A maldição fez com que ele se transformasse em uma criatura assustadora, com a pele escura e os olhos vermelhos, que percorria os campos e as estradas em busca de vingança contra o fazendeiro e sua família. A criatura se tornou uma lenda na região, assombrando as pessoas com sua presença assustadora e seus ataques implacáveis. Dizem que ela ataca aqueles que têm alguma ligação com o fazendeiro ou com a família dele, como se estivesse buscando vingança pelos pecados cometidos no passado. A mula sem cabeça é descrita como uma criatura assustadora e aterrorizante, que percorre os campos e as estradas durante as noites escuras. Ela é grande e forte, com pelos escuros e olhos vermelhos que brilham no escuro, causando medo e arrepios naqueles que a veem. A criatura não tem cabeça, mas em vez disso, uma chama azulada que emana do pescoço decepado. Disse que a chama é uma maldição, queimando eternamente como uma lembrança da dor e do sofrimento que a criatura viveu em vida. A mula sem cabeça é conhecida por sua força sobre-humana e sua imunidade a balas e facas. Dizem que suas patas são poderosas o suficiente para destruir cercas e derrubar árvores, e que ela é capaz de perseguir suas vítimas por quilômetros sem se cansar. No entanto, a criatura não é invencível. Dizem que ela só pode ser derrotada por uma oração poderosa ou por um padre corajoso, capaz de enfrentar a criatura com fé e determinação. Alguns acreditam que a mula sem cabeça é uma criação do demônio, e que somente a força divina pode vencê-la. A lenda da mula sem cabeça continua a assombrar as pessoas até hoje, com muitos relatando avistamentos da criatura em diferentes partes do Brasil. Mesmo em um mundo moderno e racional, a lenda persiste, lembrando-nos de que há coisas misteriosas e assustadoras que ainda não podemos explicar. As histórias sobre a mula sem cabeça se espalharam rapidamente pela região, e muitas pessoas começaram a ter medo de sair de casa à noite. Dizem que a criatura ataca principalmente aqueles que cometem pecados, como traição, roubo e mentira. Ela também pode perseguir aqueles que andam sozinhos ou que estão em busca de vingança. Há muitas histórias sobre encontros com a mula sem cabeça. Algumas pessoas afirmam ter visto a criatura em plena luz do dia, enquanto outras dizem que ouviram seus passos pesados nas noites escuras. Algumas pessoas foram atacadas pela mula sem cabeça e sobreviveram para contar a história, enquanto outras nunca mais foram vistas. Mas apesar de todos os relatos assustadores, há também aqueles que acreditam que a mula sem cabeça é um ser benevolente, que protege a natureza e os animais dos humanos que os maltratam. Dizem que ela nunca ataca aqueles que respeitam a terra e os animais, e que às vezes pode até ajudar os viajantes que estão em perigo. A mula sem cabeça é uma criatura aterrorizante que causa medo e pânico em todas as pessoas que a avistam. Ela é descrita como uma mula grande e forte, com pelos escuros e olhos vermelhos que brilham no escuro.
Mas o que mais chama a atenção é a falta da cabeça, que foi decepada de forma brutal e substituída por uma chama azulada que emana do pescoço ensanguentado. Os relatos da mula sem cabeça são assustadores. Dizem que ela é imune a balas e facas, e que é quase impossível escapar de sua perseguição. Sua chama azulada é tão intensa que pode iluminar o caminho em uma noite escura, mas também pode cegar e desorientar suas vítimas. Além disso, ela emite um som horrível e assustador, como um relincho agudo e estridente, que ecoa por todo o campo e arrepia a espinha de quem o escuta. Seus passos são pesados e arrastados, como se ela carregasse o peso de sua maldição em cada passo que dá. A mula sem cabeça é conhecida por atacar aqueles que cometem pecados e transgressões morais, como traição, roubo e mentira. Ela também persegue aqueles que andam sozinhos ou que estão em busca de vingança. Dizem que a criatura é capaz de farejar o medo e a culpa em suas vítimas, e que se alimenta desses sentimentos. Quando ataca, a mula sem cabeça é implacável e cruel. Ela pode derrubar árvores e cercas em sua fúria, e pode perseguir suas vítimas por horas a fio, sem dar-lhes um momento de descanso. Dizem que a única maneira de escapar da criatura é se esconder em um lugar sagrado, como uma igreja ou um cemitério, ou recitar uma oração poderosa que a afaste. Em resumo, a mula sem cabeça é uma criatura aterrorizante que representa a punição divina para aqueles que cometem pecados e transgressões morais. Ela é uma lenda popular do folclore brasileiro que continua a assombrar as pessoas até os dias de hoje. Se você ouvir seus passos pesados e seu relincho agudo, é melhor correr o mais rápido que puder, ou se preparar para enfrentar o terror da mula sem cabeça. Obrigado por assistir ao canal Lendas, Mitos e Mistérios. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido muito com nossas histórias. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar nossas novidades e desvendar mais mistérios juntos. Até a próxima aventura do desconhecido.